Incêndio na pista. ASA, voo 529. No dia 21 de agosto de 1995, o voo 529 da Atlantic Southwest Airlines fazia sua rota doméstica regional de passageiros de Atlanta, Geórgia, até Gulfport, Mississippi. Esse voo era realizado por uma aeronave Embraer MB-120 Brasília, e o voo contava com 26 passageiros e 3 tripulantes, e contava com o comandante Edgar Aurey e seu copiloto Matt Wemedey e a comissária de bordo Robin Fitch. A aeronave fez seu primeiro voo em 1989 e foi entregue à Atlantic Southwest Airlines em 3 de março do mesmo ano, e acumulou um total de 17.151 horas de voo. A Atlantic Southwest Airlines, agora ExpressJet, é uma transportadora regional que opera na grande frota de aeronaves turbohélice de curto alcance, em voos de passageiros ao redor do sudoeste dos Estados Unidos. O voo ASA 529 decolou ao meio-dia e 23 minutos, e enquanto o turbohélice estava subindo a 18.100 pés, 5.500 metros, uma de suas hélices atingiu um ponto de ruptura. A rachadura envolveu toda a lâmina do componente, que de repente se separou da aeronave. A perda da lâmina causou um enorme desequilíbrio de peso na hélice, e em uma fração de segundo, a hélice desequilibrada foi lançada para cima e para fora, levando consigo uma parte significativa da frente do motor esquerdo, inclusive a caixa de câmbio. Embora o MB-A-120, como todos os aviões multimotores de categoria de transporte, sejam projetados para voar com o motor inoperante, a distorção do motor resultou em um arrasto excessivo e perda de sustentação ao lado esquerdo da aeronave, fazendo com que ela perdesse rapidamente altitude. A tripulação de voo inicialmente tentou retornar a Atlanta para um pouso de emergência, mas a rápida descida resultou no desvio para o aeroporto regional de West Georgia. O avião não conseguiu ficar no ar por muito tempo e os pilotos começaram a procurar um espaço aberto para fazer um pouso de emergência, acabando por se estabelecer em um campo da Geórgia, perto da comunidade agrícola de Burnwell, próximo à cidade de Carrollton, que fica a 80 quilômetros de Atlanta. Às 12 horas 52 minutos e 45 segundos, antes que o pouso de emergência pudesse começar, a aeronave tombou e começou um mergulho não ordenado, atingindo o topo das árvores, antes de atingir o solo com uma leve margem esquerda, cuja força arrancou a asa esquerda já danificada. A aeronave derrapou ao longo do solo, por alguma distância até atingir uma inclinação no campo, e por alguns instantes voltou ao ar. Depois caiu de volta ao solo, enquanto girava incontrolavelmente, antes de finalmente parar. A força do impacto final dividiu a fuselagem ao meio em torno da área onde as asas estavam fixadas, rompendo seus tanques de combustível, que se mostraram fatais durante a evacuação do avião. O avião aterrissou em Burwell, uma comunidade agrícola próxima de Carrollton, Geórgia, onde nenhum acontecimento importante jamais ocorrera. Muitos vizinhos testemunharam o avião descendo. Bill Jeffers e sua mulher moravam nessa casa no fim desse campo, em ângulo direto à trajetória do avião. Minha mulher estava sentada à mesa da cozinha, lendo, e ela disse, Bill, é melhor sairmos daqui, pois o avião vai atingir a casa. E naquele momento ele começou a parar. Bem, eu disse, ligue para 911, eu vou ver se consigo ajudar com o avião. Emergência?
Houve um desastre de avião em nosso quintal. Um desastre de avião? Sim, e tem muita gente ferida. Todos os passageiros e tripulantes a bordo do voo ASA 529 sobreviveram ao impacto inicial milagrosamente, mas após pouco mais da metade das pessoas saírem por uma abertura lateral da fuselagem, um incêndio começa pela única saída, encurralando assim os demais passageiros, os obrigando a enfrentar o fogo para saírem do avião. Thiago, mas as consequências são graves. Consequências. O fogo começou cerca de 1 minuto após o impacto e uma garrafa de oxigênio atrás do assento do primeiro oficial vazou, contribuindo para o alastramento do fogo. Apesar do ombro deslocado, o primeiro oficial, Matt Weimerden, usou uma machadinha de emergência para quebrar o vidro grosso da cabine. Um dos passageiros sobreviventes o ajudou, mais tarde puxando a machadinha para fora da cabine através do buraco que o copiloto Matt havia criado, e acertou o vidro do lado de fora para aumentar o tamanho do buraco e ajudar Matt a escapar. Já o capitão Edgar Alway ficou inconsciente no pouso forçado e nunca recuperou a consciência, eventualmente sucumbindo ao fogo. Além do capitão Edgar Alway, 7 passageiros morreram como resultado do acidente subsequente ao fogo, incluindo 3 que morreram um mês depois, elevando o número oficial de mortos para 8. A 9ª vítima morreu 4 meses depois após o acidente devido a queimaduras graves. Nenhum dos passageiros ou tripulantes escapou ileso. 8 tiveram ferimentos leves. Entre os gravemente feridos estavam o primeiro oficial Matt Weimerden. Investigação. A investigação feita pela NTSB descobriu que uma rolha segurando no lugar do peso de equilíbrio dentro do eixo central ou furo da hélice continha cloro, que estava infiltrando-se no metal, causando corrosão. Como resultado, as rolhas foram substituídas por um novo tipo que não continha cloro, e a FAA determinou que a Hamilton Standard conduzisse inspeções de ultrassom em todas as pás das hélices, para detectar possíveis danos por corrosão. A Hamilton Standard enviou empreiteiros e conduziu suas inspeções enquanto as pás ainda estavam na aeronave. Na sede da Hamilton Standard, a pá da hélice foi inspecionada por um técnico que não era e nem precisava ser um mecânico qualificado. Ele conduziu uma inspeção visual no interior do orifício da hélice, usando um boroscópio, e não foi capaz de ver nenhum dano. Na verdade, havia uma rachadura na hélice devido à corrosão, que foi o que fez com que ela falhasse na inspeção inicial. No entanto, o técnico presumiu que era um falso positivo, quando não conseguiu detectar o dano. Isso acontecia porque falsos positivos eram frequentemente registrados em lâminas feitas com uma técnica de fabricação chamada shock penning, que deixava marcas no metal que poderiam ser confundidas com danos. Esta lâmina não foi fabricada dessa maneira, mas a política da empresa não deixava claro o que deveria fazer para se dar um falso positivo. Sempre que isso acontecia, o técnico simplesmente seguia o procedimento para um falso positivo, devido ao shot penning, e polia o interior do orifício da hélice para remover as manchas que apareciam no ultrassom. Como a lâmina realmente tinha rachaduras, o polimento do orifício escondeu as rachaduras sob uma nova superfície polida e as tornou impossíveis de detectar. Depois que a lâmina foi polida, ela passou por outra inspeção de ultrassom, que não encontrou nenhum dano porque o técnico havia polido as evidências. A lâmina foi certificada novamente e enviada de volta ao ASA para ser colocada novamente em serviço, sem saber que a lâmina era uma bomba relógio. A companhia aérea a instalou no motor esquerdo do avião, que se tornaria o voo 259. Nos meses seguintes, a lâmina começou a sofrer a fadiga do metal e a rachadura cresceu imperceptivelmente, devido ao estresse contínuo no funcionamento normal do motor. 2 falhas anteriores do mesmo tipo de hélice ocorreram, mas aquelas aeronaves foram capazes de pousar com segurança.
A pá da hélice com falha passou por testes de ultrassom em 19 de maio de 1994, o que resultou na rejeição e remoção da hélice. A lâmina da hélice foi para uma instalação de Hamilton Standard, onde foi sujeita a trabalhos de recondicionamento que foram executados incorretamente. A pá da hélice foi instalada na aeronave em 30 de setembro do mesmo ano. Tiziane, e aqui temos mais um acidente assim dramático. O copiloto e o piloto conseguiram fazer um pouso de emergência milagroso aí numa área, num mato, digamos assim, né, sem vítimas fatais, mas que infelizmente tiveram azar em decorrência do fogo. É aquela questão, é pulando da frigideira pro fogo, né? Uma coisa que a gente que gosta de aviação sempre comenta em bastidores, Tiziano, é que os aviões da Embraer são apelidados de cavalo de aço não por acaso. Porque veja esse avião, ele se espatifou em altíssima velocidade com o solo e mesmo assim o seu charuto ficou quase que intacto. Lembrar que o Legacy da Embraer também, que se chocou com o Gol, episódio esse que vamos falar já já, teve aquele choque trágico em 2006, mesmo com choque, no caso um Airbus, arrancou metade da asa do Airbus, 6 metros aproximadamente, e mesmo assim conseguiu seguir firme e pousar em segurança lá na pista lá do cachimbo lá. Provando mais uma vez que os aviões da Embraer são mesmo, de fato, cavalos de aço. Em memória do voo 529. Buscando um fim para o trauma provocado pelo acidente, moradores do local construíram um memorial para as vítimas do voo 529 atrás da igreja metodista Shiloh United, próxima ao local do acidente em Burwell. Thiago, realmente lamentável essa questão do polimento acabar meio que maquiando as rachaduras, né? Você passar uma maquiagem nas rachaduras que não foram imperceptíveis. É foda. Infelizmente culminaram aí nesse tostamento do pessoal vivo mesmo, torrou as pessoas vivas. Mortes trágicas, muitas pessoas morreram muitos meses depois do acidente, mas é assim, né, Tiziana? A nossa pele, ela é o nosso sistema principal de imunidade. Se a gente perder nossa pele, a gente fica perceptível a doenças, a infecções e a tudo de ruim que há nesse mundo. E aquela questão do desespero, né, de você se jogar no fogo para tentar sobreviver. É cruel, viu? Quando o fogo tomou conta da única passagem, a única chance que eles tinham é passar por cima do fogo para tentar sobreviver. Fatídico. E aqui fica nossas condolências aí, essas pessoas que pereceram aí nesse voo aí desse Embraer.